Aqui nesse lugar, talvez você não conheça um fruto chamado pequi. Tem alguém que conhece pequi aqui? Pouquíssimas mãos se levantaram. Pequi é um fruto do centro-oeste. A árvore que dá o pequi é o pequizeiro. Pequi é um fruto bem exótico. É como se fosse um abacate, só que o que você come não é a polpa, é justamente a semente. E você rói ela no dente, igual um ratinho, porque a polpa dela é bem fininha. E no meio da semente tem espinho. Se você morder, você vai chegar no espinho. Então você não pode morder, você tem que roer só. Pode roer sem medo que não vai chegar no espinho. O espinho está lá no fundo. E o pequizeiro é uma árvore do centro-oeste. E o pequizeiro dá a florada do pequi no mês de setembro. Agosto, setembro, outubro. Exatamente quando o cerrado está todo seco. O pessoal ainda usa fazer queimada. Então está lá tudo seco, aquelas árvores secas, houve queimada, está tudo retorcido. E aquela árvore começa a dar flores. Mas é uma flor tão linda, parece uma orquídea. Enche de flores. Flores finíssimas. E aí, depois da florada, as flores caem e fazem um tapete. É a coisa mais linda de se ver. Porque o cerrado está todo feio, todo rústico, e aquela única árvore verdinha, com folhas e flores no chão. E o veadinho matreiro, um animal do centro-oeste, gosta da flor do pequi. O veado matreiro come a flor do pequi. Em resumo, na época da florada do pequi é a época da caçada. Proibida por lei, mas o caçador está lá. Como que se dá essa caçada? O caçador veste uma roupa onde ele esfregou na mata, tem cheiro de folha, sobe no pequizeiro, quando escurece, prepara uma arma e fica de tocaia. Ele fica fazendo a espera, o caçador fala espera. E o veadinho sai do meio da mata lá, do cerrado, e vem comer a flor do pequi. Ele vai, invariavelmente, ele vai nos pés onde tem flor caída no chão. E ele vem desconfiado no começo, ele acha que tem perigo, depois ele já acha que não tem, porque na mata é predador, presa e predador, caça e caçador. Então, os animais da mata são oriçadíssimos. Qualquer ruído, eles saem batidos. E ele vem, e ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. Aí ele acha que não tem perigo. Ele simplesmente descansa. Come, 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 come e deita embaixo da árvore. Quando ele deita, o caçador só dá um tiro. Pá! E ele mata o veado matreiro. E aí eu pergunto para você, por que que o caçador, que não tem o faro do veado matreiro, não tem a agilidade do veado matreiro, não é capaz de saltar porque não tem adrenalina no nível do veado matreiro, não mora na floresta, não é o seu habitat, por que que ele venceu aquele bichinho? Por que que nessa guerra ele venceu? Porque ele fingiu que não existia. E o bichinho acreditou que ele não existia. E é assim com as nossas vidas. Nós atribuímos a sorte, atribuímos a uma prova de Deus, a morte, roubo e destruição que acontece na nossa vida. Mas não atribuímos ao único que faz isso, é o diabo. Quando falamos que Deus nos prova dando doenças, nós estamos indo contra a palavra. Porque na palavra diz que Ele é o Deus que sara. Ele não é o Deus que adoece. Na cruz do Calvário diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele curou as nossas enfermidades. Como que podemos achar que ele anda pela terra dando doença? Se temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para trazer vida na terra, ele pairava sobre a face das águas e trouxe vida onde não tinha vida. Se ele restou Jesus dentre os mortos, ele é a certeza da nossa ressurreição.
Ele é o penhor da nossa ressurreição. Ele vai nos ressuscitar dentre os mortos. Se Ele pode ressuscitar e dar vida, e vida eterna para nós, por que que Deus usaria isso para nos matar prematuramente? Nós precisamos olhar para a palavra como ela é, o que Deus quer nos ensinar. Nós precisamos olhar para a palavra como ela é, o que Deus quer nos ensinar. Eu quero quebrar mais um paradigma nesse primeiro dia. Nós escutamos assim: o que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E usamos esse versículo erradamente. Está escrito, está aonde? Carta aos Coríntios. Isso não está dizendo que nós não temos mais encrencas. Isso está dizendo que nós já deixamos de ser um ser morto e já passamos para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos ter a vida eterna. Já estamos como outras criaturas, não mortas. Mas nós ainda temos umas pendências, que o mesmo Espírito que veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que saiamos da morte para a vida, possa nos limpar, nos curar, nos libertar dos cativeiros. Mas não é automático. Nada é automático na cruz. A Bíblia fala que Jesus foi para a cruz para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 7 bilhões e meio, mais um pouco. Os 7 bilhões e meio estão salvos? Todo o mundo está salvo? Mas Jesus veio para salvar o mundo. E por que o mundo não está salvo? Porque não é automático. Só quem vai à cruz para receber a salvação, encontra essa salvação na cruz. Não é automático. Ele veio também para curar as nossas enfermidades. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Nós não adoecemos mais. Não temos mais enfermidade. Crente tem enfermidade, sim ou não? O que fazemos quando adoecemos? Nós vamos à cruz. Por que o solitário se levanta contra a verdadeira sabedoria? Porque nenhum membro do corpo pode ter vida em si mesmo. Por isso que aquela camisa que diz, eu não vou à igreja, eu sou a igreja, é idiota, é ridícula. Não existe igreja de uma pessoa só. A igreja é um ajuntamento de pessoas no nome do Senhor Jesus. Você não é membro de lugar, você é membro um do outro. Então, se um membro se isola, automaticamente aquele que se isola morre. Não pode deixar de se congregar. Mas não é se congregar com o lugar, é se congregar uns com os outros, porque a vida está no sangue, e o sangue está no corpo. Ou seja, se você não está comungando com o corpo de Cristo, o sangue não está chegando em você. Pregue a palavra, e quem crê vai vir até você. E esses que vierem, você discipula. Muitos falam que Jesus já perdoou nossos pecados. Sim, o pecado é garantido, ele já perdoou os nossos pecados, mas a gente tem que absorver, né? Pegar. Se eu te der um cheque agora, eu te dei o cheque, mas se você não quiser gastar, você não gasta. É a grande briga aí, né? De quem não tem o entendimento do Espírito, do que significa eleição. Eu posso ser um eleito, mas se eu posso rejeitar a minha eleição, eu tenho escolha para rejeitar. Deus não faz robô. E é isso que não entende. O calvinismo fica brigando de maneira boba com relação a essas coisas. Mas todos nós fomos perdoados. O pecado entrou por um Adão e saiu por outro. Em Adão todos pecamos, em Cristo todos recebemos perdão. Mas nós só adquirimos o perdão uma vez que nós reconhecemos esse perdão. Por isso, graça não é para todo mundo. Deus resiste ao soberbo, mas dá a graça para os humildes. Por quê? Porque só os humildes estão abertos para receber a graça. Então, perdão é a mesma coisa, certo? Por que as igrejas não falam tanto das festas judaicas, dos meses e dos tempos? Porque ela foi cristianizada pelo catolicismo, certo?
Lutero, que foi o grande predecessor aí da reforma, odiava os judeus também, eu não sei se você sabe disso, por causa que na cabeça deles eles mataram o Messias, então, e aí por causa disso, por causa dessa catequese, nós perdemos o contato, né? E depois vem uma série de heresias, de teologias, de heresias que foram comercializadas e foram compradas no recorrer da história da igreja, que vieram de fora, né? Foram importadas de fora e afastaram a gente da origem. Certo? Mas a Bíblia fala que nos últimos dias o coração dos pais, dos filhos voltaria para os pais, né? Nós não, o Antigo Testamento não é Antigo Testamento, ele continua valendo, porque fala de fundamento. Um outro problema sério é por causa do entendimento que veio através da maneira como foi traduzida as Escrituras. Por exemplo, Torá é traduzido como lei, erradamente. Porque a palavra Torá não significa lei, significa ensino. Então ela seria melhor traduzida ensino, não lei. Outra coisa, as festas não são judaicas. Levíticos 23, quando elas são instituídas, fala que são festas do Senhor. Então não são festas judaicas. Porém, uma das coisas que fez com que a igreja abolisse e esquecesse as festas, é claro que tem muitas, mas uma delas foi as cerimônias, né? Então, nós não precisamos seguir as cerimônias, mas é o fundamento que está por trás delas. Quando Constantino se converte e traz a igreja para dentro da cultura romana, a igreja perde o vínculo de vez com o judaísmo, né? E aí perde toda a estrutura que ela tinha baseado no Pentateuco, nos livros da Bíblia. E é por isso que a igreja hoje não faz a mínima ideia. E quando tenta, se torna judaizante. Se torna sionista. Você sabia que essa bandeira aqui, por exemplo, ó, essa bandeira aqui, não é a verdadeira bandeira de Israel. Você sabia disso? A verdadeira bandeira de Israel é amarela e tem 2 ramos de oliveira. É muito parecido com a bandeira de Jerusalém. Essa aqui é uma bandeira sionista, né? Essa aqui é uma bandeira que tem um monte de significado iluminista, maçom, por trás dela. Mas não vem o caso agora a gente falar sobre isso. Mas por causa dessas coisas, a gente acabou perdendo o contato. Agora, se eu puder centralizar num fator de resgate e de perda, é o Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo. A nossa ignorância com relação à pessoa do Espírito Santo. A nossa incapacidade de se manter num lugar até que o Senhor, o Espírito Santo, ele traga para nós a revelação daquilo que a palavra diz. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Por isso que as virgens imprudentes, elas tinham a lâmpada. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Mas elas não tinham o óleo, que é o Espírito. Sem o Espírito, a lâmpada não funciona. Certo? Então, para a gente resgatar isso, Bruna, nós precisamos que a igreja se converta ao Espírito Santo. Os nossos cultos não faz a mínima diferença se tem presença do Espírito. Porque nós botamos o Espírito Santo para fora. A gente se tornou profissionais. A gente não sabe nem buscar o Espírito Santo, mas a Bíblia manda a gente estar cheios do